Uma nova vida moldada em Cristo Jesus, por obra do Espírito Santo na mente, é o objetivo da mensagem do apóstolo São Paulo ao escrever aos Efésios. O capítulo 4 dessa carta é dividido em duas partes. Na primeira parte, do verso 1 ao verso 16, Paulo fala como deve viver o corpo espiritual de Cristo Jesus, a sua igreja. Na segunda parte desse capítulo, do verso 17 até o verso 32, Paulo diz como deve viver o crente em Cristo Jesus, a sua vida pessoal. Paulo inicia essa segunda parte do capítulo 4 contrastando a vida anterior que os Efésios viviam com a nova vida em Cristo Jesus. Antes, diz Paulo, eles viviam obscurecidos em seu entendimento, obscurecidos quanto às suas realidades espirituais, ignorando o conhecimento de Deus, alheios à vontade e à vida de Deus. Paulo diz que eles possuíam um coração endurecido pelo pecado, vivendo em dissolução e impureza, num padrão de comportamento totalmente contrário à vontade de Deus, separados da sua graça salvadora. Eles viviam, diz Paulo, como que numa espiral descendente nas garras do pecado. Mas logo Paulo começa a falar da nova vida que os crentes efésios viviam agora em Cristo Jesus. Ele usa a mesma metáfora que ele usa na carta aos Colossenses, que foi escrita na mesma época da carta aos Efésios, na sua primeira prisão em Roma. E Paulo faz uso nessas duas cartas, aos Colossenses e aos Efésios, da mudança, da troca de vestimenta, para simbolizar a nova vida que o crente vive em Cristo Jesus. Nos tempos antigos, as vestimentas eram caras, elas eram poucas e identificavam, sinalizavam a identidade do usuário, a sua posição social. Assim, trocar uma vestimenta era um simbolismo para aquele tempo. Na carta aos Colossenses, por exemplo, ele diz que quando eles foram batizados, foram ressuscitados com Cristo. E eles se despiram do velho homem e foram despojados de todo o comportamento maligno. Mas agora, diz ele, eles foram revestidos de um novo homem espiritual, devendo viver em amor, paz, unidade, harmonia, união, no espírito de perdão. Assim é que na carta aos Efésios, Paulo repete a mesma metáfora da mudança de veste. Ele relembra o uso das vestes no Antigo Testamento como um símbolo do pecado às obras da carne e símbolo da salvação, da justificação pela fé, a troca de vestes. Se os Efésios haviam aprendido de Cristo, eles deviam agora viver uma vida moldada em Cristo, nos seus ensinos e no seu exemplo. Esse processo de troca de vestes, diz Paulo, envolvia algumas coisas. Primeiro, deveriam despojar-se do velho homem, deixando de lado o seu antigo modo de vida. Segundo, deviam experimentar uma renovação no seu entendimento interior, mediante a intervenção, a ação do Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, diz Paulo, eles deveriam revestir-se de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Com um novo padrão de vida, segundo ela é a verdade em Cristo Jesus. Mudando a visão do mundo, o estilo de vida e as atitudes nos relacionamentos deles para com seus irmãos na fé. A partir do verso 25 até o verso 32, Paulo apresenta como os crentes deviam proceder no falar uns com os outros. E Paulo vai alternando o deixar de fazer isso para fazer aquilo outro. Por exemplo, ele começa dizendo, deviam falar sempre a verdade e nunca mentir. Se ficassem com raiva, não deviam ficar com raiva contra outras pessoas e não permitirem que a ira os dominasse. Terceiro, deviam ter sempre palavras puras na mente,
consequentemente palavras puras no seu falar também. E ele diz mais: tudo que eles dissessem devia ser para uma boa edificação, ou seja, para ajudar, para fortalecer, para animar alguém. E mais, Paulo diz em quinto lugar, deviam falar conforme a necessidade. Se fosse algo que contribuísse para o bem de outra pessoa, alguma coisa que fosse oportuna e apropriada para a ocasião. E diz mais ainda, aquilo que eles falavam devia transmitir graça, ou seja, inspirar alguém, animá-lo, contribuir para a sua salvação. Paulo adverte que os nossos pecados contra os outros através da fala entristecem o Espírito Santo de Deus, especialmente quando nós usamos o dom divino da fala para magoar as pessoas e afastá-las de Jesus. Quando os crentes desconsideram a presença do Espírito Santo de Deus neles, eles transformam o dom da fala numa arma contra os outros. Paulo lembra a obra do Espírito Santo em nossa vida. Ele diz que a presença do Espírito Santo é um penhor e uma certeza de que nós estamos selados para nossa breve redenção na vinda do Senhor Jesus. Assim ele diz que o nosso proceder, o nosso falar, deve refletir essa realidade. Paulo convida os efésios a considerar inclusive o uso da fala no contexto da segunda vinda de Jesus. O emprego dela à medida que nós nos aproximamos desse importantíssimo evento. É por isso que Paulo diz que devem ser descartadas na vida do cristão algumas coisas. Não deve existir entre os cristãos atitudes como amargura. E ele diz, longe de vós toda amargura. Não deveria haver entre os cristãos cólera, uma atitude agressiva de indignação. Não deveria haver ira, reação de ataque de alguém a outro. Porque essas atitudes levam a pessoa a sair do seu controle emocional e mental, produzindo palavras reativas e más. Paulo diz também que não deveria haver na conversa entre os cristãos gritaria, ou seja, o uso alterado, destemperado da voz. Não deveria haver blasfêmias, que é um termo grego usado para identificar a difamação contra Deus ou contra outras pessoas, caluniando, falando mal, etc. Não, Paulo diz, não devia haver nem mesmo malícia, porque difamar alguém pode ser divulgar informações negativas sobre uma pessoa, mesmo que verdadeiras, visando prejudicá-las. Isto é malícia, difamação. Diz Paulo que o discurso cristão deve ser desarmado de toda a estratégia mundana que deve ser deixada de lado. O discurso de Paulo, das palavras, diz Paulo, deve ser substituído. Devemos adotar no nosso falar, primeiro, a benignidade, a bondade no falar, nas nossas ações. E ele diz, sede uns para com os outros benignos. Paulo diz que devemos ter também compaixão. Sermos compassivos. Um espírito de ternura, de tolerância, de compreensão das limitações dos outros. Mas em terceiro lugar, ele diz, deve haver um espírito de perdão. Ele vai além, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Na igreja, na família de Deus, o perdão vertical, oferecido por Cristo a nós, deve ser o nosso modelo de perdão horizontal para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos da fé. Esse tipo de perdão precisamos oferecer também a outras pessoas, o mesmo perdão que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Enfim, diz Paulo. E assim a lição conclui de que deve haver um compromisso do cristão de mudar o seu falar, revestido de uma nova criatura, de uma nova pessoa em Cristo Jesus. E a lição até sugere que cada membro da igreja faça um compromisso para que, primeiro, seja uma influência positiva dentro da igreja,
Segundo, gaste mais tempo, mais energia, valorizando aqueles que falam bem dos outros na igreja. E mais ainda, um compromisso de respeitar com educação as pessoas que discordam de nós. E por fim, que busquemos oportunidade para fortalecer os nossos irmãos através da nossa fala. Lembremos-nos do poder das nossas palavras para encorajar, para edificar a fé uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe para que essas recomendações, esses ensinos da palavra de Deus façam parte da nossa vida para serem uma bênção para você, para mim, para todos aqueles que estão ao nosso redor.